Gente, quero compartilhar aqui uma palavra rapidamente com vocês. Entre todos os evangelistas do Novo Testamento, o Novo Testamento tem 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Entre todos os evangelistas do Novo Testamento, Mateus é o mais organizado, porque Mateus ele consegue colocar o evangelho em uma sequência organizada, ele consegue colocar as coisas com sentido ali, com um cronograma. E Mateus capítulo 5, 6 e 7 apresenta o sermão mais conhecido. Qual é o nome desse sermão? Da montanha, não é isso? Eu digo que se alguém quiser saber um resumo da Bíblia, essa pessoa pode ler o Sermão da Montanha. Aí você vai falar assim para mim: ô pastor, então eu vou ler só o resumo? Não, né, irmão, você não vai ler só o resumo, mas ali tem um resumo. E quando chega no capítulo 8, agora ele vai falar sobre os fatos de Jesus, sobre os feitos de Jesus. Eu quero que você entenda que no capítulo 5, 6 e 7, Mateus está falando das palavras de Jesus. Agora no capítulo 8, ele fala sobre a ação de Jesus. No capítulo 5, 6 e 7, ele está mostrando o amor de Jesus através das suas palavras. Mas no capítulo 8, ele está mostrando o amor divino de Jesus em ação. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 8, para a gente ler. Mateus, capítulo 8. Se estiver perto de alguém que está sem Bíblia, você pode compartilhar a sua Bíblia. Obrigado. Mateus capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que veio um leproso, e o adorou. Algumas versões vão dizer, e adorou de joelhos, e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero ser limpo. E imediatamente a sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Vamos orar, gente? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela bênção de ouvir o Senhor falar. Quando nós lemos as Escrituras, nós temos a certeza de que a tua voz está sendo audível nesse lugar. Então fala conosco, Senhor. Tira de nós agora todo empecilho, toda distração, tudo que vem impedir o nosso coração de receber a tua palavra. Que o nosso coração se transforme nessa hora numa boa terra para receber a boa semente da tua palavra, Pai. Oramos assim, no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu quero que você entenda que esse texto que nós lemos agora é um momento imediato após o Sermão da Montanha.
Jesus estava lá, fazendo aquele sermão naquela montanha, ele desceu, e esse momento é o momento imediato que ele desceu. Ele está descendo, as multidões estão em volta de Jesus, e de repente um homem o aborda. Quem é esse homem? Um o quê? Leproso. Ele se ajoelha diante de Jesus e ele fala algo interessante. Ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus escuta aquela fala daquele homem e ele diz: eu quero, seja limpo. O homem imediatamente é purificado de toda a sua lepra. É isso que acontece com esse homem aqui no texto bíblico. Imediatamente. Eu li um comentário sobre a lepra, que é uma doença que é da época de Jesus, e nessa época ela era uma doença muito pior do que é nos nossos dias. E eu quero ler aqui para você essa descrição, preste atenção aqui. Nenhuma outra enfermidade converte o ser humano em uma ruína tão total e horrível à vista e durante tanto tempo. A princípio, são pequenos nódulos que terminam ulcerando-se. Estas úlceras produzem um líquido de aspecto desagradável e vão aumentando. Caem as sobrancelhas, os olhos assumem um aspecto fantasmagórico, como se nunca deixassem de olhar fixamente a outros. Ulceram-se as cordas vocais e a voz se torna afônica e a respiração sibilante. Pouco a pouco, o doente se converte em uma só massa de excrescências ulcerosas. Sua musculatura vai atrofiando. Esse tipo de lepra termina com o doente em uns 9 anos, ao final dos quais se perde a razão, o paciente entra em coma e finalmente morre. A lepra no tempo de Jesus era a doença mais terrível que tinha. Era uma doença terrível, por quê? Porque não tinha cura, não tinha medicação, não tinha o que fazer para resolver essa doença. Talvez para você e para mim hoje seja difícil de entender isso, por quê? Porque existe para nós, existe cura no nosso tempo. É possível que alguém seja medicado, seja tratado de forma a tratar a lepra e a pessoa ser totalmente curada. Mas nessa época, irmão, não. Nessa época, alguém que tivesse a lepra era considerado morto-vivo. Era uma questão de prazo de dias até a sua vida acabar. Era assim que funcionava. Pastor, quando alguém pegava lepra, então o que fazia? Essa pessoa ficava isolada. Numa cidade que tinha muros, como Jerusalém, a pessoa que tinha lepra, ela era retirada do convívio das pessoas, ela era colocada para fora da cidade, e essas pessoas eram proibidas de entrar no meio da sociedade. Não importava se essa pessoa tinha filho, mulher, marido, pai, mãe, não importava. Se alguém estava doente, essa pessoa tinha que sair da cidade e seguir a vida. Pastor, e como é que essa pessoa comia? O que sobrava das comidas, o lixo era colocado para fora da cidade e aquelas pessoas tinham que se alimentar daquela forma. Vamos concordar aqui com uma coisa? O leproso era alguém que sofria muito, sim ou não? Você já imaginou isso, irmão? Você está na sua vida comum, vivendo a sua vida, o cotidiano da sua vida, indo trabalhar, e de repente você se encontra com uma enfermidade que obriga você a se tornar uma pessoa à margem da sociedade? É interessante que o primeiro milagre de Jesus foi com uma coisa: Jesus transformou a água em
Vim. Mas o primeiro milagre de Jesus com alguém, que ele fez para com alguém, foi purificar um leproso. A lepra na Bíblia, ela tem um simbolismo também com o pecado. É como se Deus estivesse dizendo para a gente de uma maneira assim: olha, se você quer as bênçãos de Deus na sua vida, se você quer a mão de Deus sobre a sua vida, primeiro, purifique aí, se purifica dessa sua lepra, muda de vida, larga o seu pecado. De alguma maneira, o texto está dizendo para a gente que a gente nasceu pecador, e o maior problema da nossa vida não é a lepra que pega na carne, o maior problema da nossa vida é a lepra que pega na alma, que se chama pecado. Você está comigo? Você está me entendendo? O maior problema não é aquilo que é visível, é aquilo que talvez ninguém está vendo, que está aí dentro. E eu queria falar com vocês aqui sobre duas coisas que me chamam a atenção nesse episódio. Primeiro, é o momento da aproximação do leproso até Jesus. E o segundo momento é a resposta de Jesus até esse leproso. Como a gente pode aprender com esse texto agora? Vamos lá, primeira coisa. O leproso acreditou que ele poderia ser a bola da vez. Um leproso, irmão, não podia falar com ninguém, muito menos com o rabino, muito menos com o mestre, muito menos com alguém que tinha tamanha importância social. Se esse leproso, preste atenção nisso, se um leproso no meio de uma multidão, alguém descobrisse que ele era leproso, sabe o que poderia acontecer com ele? Ele seria apedrejado. Se Jesus, ao olhar para aquele homem, falasse assim: um leproso, ele seria apedrejado, irmão. Esse homem, mas eu acho interessante porque ele quebra esse bloqueio na mente dele. Ele sabe que Jesus está ali, ele corre até Jesus, sabendo que ele corria risco de vida. E ele acredita que ele é a bola da vez, ele acredita que Jesus vai olhar para ele e vai fazer alguma coisa na vida dele, porque ele diz para Jesus: ô Jesus, sabe de um negócio? Se o Senhor quiser, eu posso ser limpo agora. Isso é fé ou não é, irmão? Sim ou não? Ele acredita, ele fala assim: rapaz, eu estou aqui no meio de um monte de gente limpa, de gente cheirosa. Mesmo que eu esteja aqui com essas úlceras no corpo, mesmo que eu esteja com um monte de pus saindo do meu corpo, mesmo que eu esteja mal cheiroso, mesmo que eu esteja com um hálito terrível, incontrolável, Ele vai me olhar e eu vou ser o alvo da misericórdia dEle. Olha, irmão, olha que coisa interessante. Para mim, esse homem teve uma atitude de muita fé, irmão. Porque ele lutou contra um pensamento que nos alcança em todo momento. Ele pensou assim: não era para eu estar aqui, mas eu vou acreditar que esse Jesus pode fazer alguma coisa na minha vida. Ele lutou contra aqueles pensamentos de dizer assim: você não é bem-vindo aqui, você não é aceito aqui, você não merece estar aqui. Sabe de uma coisa? Tem muita gente que por causa dos erros que cometeu na sua vida, tem muita gente que por causa dos pecados que cometeram na sua vida, não se acham dignos de estar diante de Deus. Tem gente que acha que por causa dos erros que cometeu na sua família, por causa das falhas, das oportunidades que desperdiçou ao longo da sua vida, acha que nunca vai ser a bola da vez com Jesus. Muita gente acha que porque fracassou no casamento, fracassou com a família, fracassou no trabalho, fracassou com o dinheiro, acha assim: para mim nunca mais vai ter jeito.
Aí esse leproso fala assim: ó, eu estou aqui todo imundo, todo fedorento, todo estragado, mas eu acredito que tem uma chance para mim. Por que você não acredita que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida, hein? Por que você não acredita que você está diante de uma oportunidade de Deus transformar a tua história? Por que você acha que Deus não está nem aí para você, porque você errou na sua vida, você fez algo que não devia fazer, você cometeu algo que você não devia cometer? Se você decidir fazer como esse homem, ir até Jesus e falar assim: Jesus, ó, eu estou todo ruim aqui, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar hoje. Ele pode fazer isso na sua vida. Pastor, mas quando eu estou tentando assim me achegar a Deus, uma voz fica me acusando assim, sabe? Quem te acusa é o diabo, irmão. Porque a Bíblia chama o diabo de acusador. Pastor, mas quem me acusa não é assim não, é que as pessoas que estão ao meu redor me acusam. Eu vou falar para elas: sai, diabo. Irmão, é porque às vezes nós erramos contra as pessoas e o erro tem consequência. Aí se você errou contra alguém, você tem que ir lá e se desculpar e refazer o caminho. Mas o que você não pode deixar é o diabo usar a vida de ninguém para dizer para você que não há mais jeito para a sua vida. Segundo lugar, segundo princípio da aproximação do leproso, o leproso foi até Jesus de bola murcha. Sabe o que é o bola murcha, irmão? Sabe o que é? O cara meio caído assim, sabe? Meio humilhado. O texto diz o seguinte: quando ele desceu do monte, grande multidão seguiu o leproso. Grande multidão seguiu, e um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos. Ou seja, aquele homem, aquele leproso, ele chegou até Jesus. Quando ele viu Jesus, ele se ajoelhou e adorou, irmão. Ele foi bola murcha, sabe o que ele estava? Humilhado. Ele não era humilde não, ele estava humilhado mesmo. Porque tem hora na nossa vida que está tudo tão apertado, que a gente está se sentindo assim, a gente não tem nem outra reação para fazer. Eu imagino aquele homem humilhado diante de Jesus, falando assim: Jesus, eu sei que eu não estou cheirando bem não, eu sei que minha pele está saindo pus, eu sei que eu estou aqui todo desgrenhado, eu sei que a minha boca está com hálito ruim, eu sei, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar minha vida hoje. Ele não disse assim para Jesus: Jesus, eu determino que a minha cura é hoje. Jesus, se o Senhor não fizer hoje, o Senhor vai ser comigo. Não é isso que ele fez não, irmão. Ele se humilhou, dizendo assim: Senhor, se o Senhor quiser hoje, eu saio do lixo para o luxo. Se o Senhor quiser hoje, o Senhor muda a minha história, irmão. A primeira coisa que o leproso dessa passagem faz no Evangelho de Mateus é se ajoelhar e adorar. Ele se ajoelhou, se prostrou e adorou. Agora, abre um parêntese aqui comigo. Um judeu, desde novinho, ele aprendia que ele não pode se ajoelhar diante de outro homem, ele só pode se ajoelhar diante de Deus. Está comigo? Isso é um ensino judeu muito claro, todos os judeus novinhos aprendiam isso. E aí tem uma coisa aqui, irmão, que é profunda, porque ele se prostrou e adorou, e essa palavra no grego, ela tem um significado muito importante. Esse prostrar-se não é só se ajoelhar, mas é prostrar-se diante da divindade. Quando ele estava se ajoelhando ali, o que ele estava dizendo falando assim, o que ele estava fazendo e falando entre linhas é dizendo assim: Senhor, eu reconheço que o Senhor é Filho de Deus,
O Senhor não é um homem comum, e o Senhor pode mudar a minha vida hoje. O que a medicina não pode fazer por mim, o que as pessoas não puderam fazer por mim, hoje eu estou diante de um Deus que tudo pode. É isso que ele está dizendo aqui, irmão, isso é muito profundo. E aí Jesus fala para ele assim, ó, não conta para ninguém não. Você está curado, vai lá, mostra para o sacerdote, vai embora, não conta para ninguém. Por quê, pastor? Que ele não podia contar para ninguém. Porque os judeus daquela época esperavam o Messias. E os judeus naquele momento estavam vivendo debaixo do domínio do Império Romano. Eles esperavam o Messias que ia vir para a guerra, ia destruir o Império Romano e libertar eles. Eles só não entenderam que o reinado de Jesus não é humano, é espiritual. O reino de Deus não é onde, gente? É aqui dentro. Então Jesus falou para não ter confusão, para eles não tentarem colocar Jesus como esse líder político. Jesus não queria isso. Ele estava se prostrando diante de Jesus, dizendo assim, eu reconheço que eu sou pequeno. Deixa eu te falar, enquanto você não reconhecer que você é frágil, enquanto você não reconhecer que você é de carne e osso, e hoje está tudo bem e amanhã pode não estar, enquanto você não reconhecer, não se curvar, não se humilhar, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, irmão, você nunca vai ter intimidade com esse Deus. Às vezes a gente está num culto e a gente escuta um louvor, e tem louvor, irmão, que a gente vai escutando assim, parece que a gente vai para o céu, não é isso? Você fica envolvido ali, parece que tem louvor que você está, eu brinquei demais, parece que você tira a pena do anjo, parece que está tão pertinho ali que você está, né? Aí você fala assim, meu Deus, que culto maravilhoso. Aí você fala assim, meu Deus, hoje foi um mover de Deus. Só que às vezes você pode estar emocionado por alguma mensagem, alguma palavra, algum louvor bonito, você pode estar emocionado, tocado com aquilo ali, está tudo certo. A minha pergunta é se você está vivendo um mover de Deus mesmo, quando você escutou um louvor, uma pregação, você fala assim, não é se você se arrepiou, sabe como é que eu vou saber se foi um mover de Deus? É se o que você está experimentando aqui, você também experimenta de segunda a sexta. Porque na hora do culto, irmão, a gente sai aleluiado mesmo. Chequinoso e cadochante. A minha pergunta é se você vive isso de segunda a sexta. A minha pergunta é, você vive isso com seu namoro? Você vive isso na hora que você discorda da sua mulher em casa? Na hora que você discorda do seu marido? Você vive isso nos seus negócios? Porque senão, irmão, a gente adentra os atos de Deus, a gente está num lugar como esse, a gente se emociona, sente um friozinho na barriga e fala, puxa vida, eu estou cheio da glória de Deus. E às vezes não está não, irmão. Às vezes não está não. Aliás, eu não sei se você sabe disso, mas a lepra, ela tem um fator interessante. Onde a lepra está instaurada, onde ela toca, torna aquela área insensível. Você sabia disso? Uma pessoa, por exemplo, que está com lepra no pé, se ela vestir um calçado que tiver com alguma coisa machucando o pé dela, ela não vai sentir nada. O que ela vai saber depois de muito tempo é que vai infeccionar, vai gangrenar, a ponto dela ter que amputar a perna ou morrer. Porque a lepra tira a sensibilidade. E eu quero te dizer uma coisa também, o pecado nos deixa insensíveis também. A lepra da alma também deixa a gente insensível, sabia disso? Tem coisa que você não tolerava na sua vida. Tem coisa que você sabia que não era de Deus para você, que não agradava a Deus. Mas você foi tolerando. E o que acontece é que o pecado nos deixa insensíveis.
uma hora aquilo que te incomodava passa a não incomodar mais. O pecado faz a gente não perceber o quão distante nós estamos do plano de Deus. A gente começa a transformar em normal o que não é normal, a gente começa a dizer que pode o que a gente sabe que não pode, a gente começa a dizer para Deus assim: ah, Deus, o evangelho assim, sabe, é de outra época, acho que não é para agora, a gente tem que mudar uma coisinha aqui, sabe? Eu quero dizer para você que nós precisamos vencer o pecado e agir como esse leproso que foi humilhado até Jesus. Sabe por quê? Eu quero dizer uma coisa para você. Você não é tudo isso que você tenta ser não, tá bom? Para os outros você pode estar aí, ó, tirando onda. Mas você não é isso tudo que você tenta ser não, nem eu. Nós somos dependentes da graça de Deus todos os dias, sabe por quê? Porque todo mundo aqui, diante de um problema, diante de uma situação de pressão, a gente pode ter atitude que nós nunca imaginamos na nossa vida, sim ou não? Pastor, isso nunca pode acontecer comigo não, está igual Pedro, né? Senhor, eu nunca te negarei. Terceiro lugar, a atitude do leproso traz mais um princípio, qual é? As palavras de Jesus tomaram o coração do leproso de tal forma que a sua fé foi ilimitada no poder de Deus. Preste atenção, Jesus estava discursando no monte, ele estava fazendo um sermão. Você não leu ali no texto falando que Jesus levantou o aleijado, você leu isso? Não. Você não leu no texto dizendo que Jesus curou um cego. Você não viu no texto falando que Jesus ressuscitou o morto, não foi isso. Estava dizendo que Jesus estava fazendo um sermão, ou seja, dando uma palavra. Aquele homem foi ouvindo aquela palavra, ele foi se enchendo daquela palavra, que teve um momento que ele falou assim: não é possível, essa palavra que está sendo dele é cheia de poder e pode mudar a minha vida. Sabe o que faz você ser cheio do poder de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. O que faz você ser cheio do poder de Deus é se você se alimenta dessa palavra aqui. É isso aqui. É se essa palavra tem lugar no teu coração. Eu acho interessante porque ele teve uma convicção, ele teve uma clareza só ouvindo Jesus falar, irmão. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer ver o poder de Deus na sua vida? Busque a palavra. Você quer ver mudança na sua vida? Busca a palavra, medita, lê essa palavra todo dia, uma parte dela diz assim: o que essa palavra tem a ver com a minha vida? Onde eu preciso mudar? Onde eu preciso ser restaurado, transformado? E aí você pode ir até Jesus como esse homem e falar assim: Senhor, achei um pouquinho de lepra aqui no meu coração, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar hoje. Agora, rapidamente, eu quero falar com você sobre as atitudes de Jesus. Qual foram os princípios na resposta de Jesus? Em primeiro lugar, o princípio da compaixão. Aliás, em Marcos 1,41, que fala desse mesmo texto, diz assim, ó: e Jesus, movido de compaixão, disse: quero, seja limpo. Gente, vamos ser honestos aqui, vamos ser claros. Esse homem, ele estava fedendo. Alguém aqui gosta de ficar perto de alguém que está fedendo, irmão? Você acorda cedo para ir para o trabalho, você entra naquele ônibus lotado. Uma bênção de Deus levanta o braço. E de repente entra uma nuvem negra. Você gosta disso, sim ou não? Hã? Sim? Acho que as crianças.
Irmão, não gosta de tomar banho, né? Luta, né? Irmão, é ruim ou não é? Você está perto de alguém que está fedendo, sim ou não? A pessoa às vezes está com mau hálito, ela vai falando com você, perto de você, você vai tentando se afastar, e a pessoa vai avançando e você vai... É assim ou não é? É ruim, gente. Por isso que quando você acorda, você toma um banho, você passa um desodorante nesse braço, aleluia, não é assim? Um perfume, glória a Deus. Escova esse dente, não é isso? Você não fazia, você vai fazer hoje. Mas deixa eu te falar, gente fedorenta não é agradável. Ok, gente? Esse homem aqui, ele estava fedendo muito, a pele dele estava podre, gente. E Jesus tocou naquele homem. Aí você vai falar assim, ô pastor, aqui Jesus é assim, Jesus é Deus, né? O nariz dele devia ser mais fraco. Não era não, irmão. O nariz dele sentia igualzinho o meu e o seu sente, sabia disso? Irmão, o leproso tinha que andar descabelado, você sabia disso? Nesse tempo aqui? Para que quando as pessoas olhassem para ele e falassem assim, olha lá um leproso, ele tinha que sinalizar que ele era leproso. Por quê? Porque ele tinha uma doença que passava. Aquele homem não tomava banho. Como é que ia tomar banho, irmão? Ele ficava fora da cidade, não tinha sistema que levava água até ele, não tinha. Aquele homem ficava sem tomar banho. Aí, esse homem que estava doente, rejeitado, mal cheiroso, ele tinha alguma coisa para dar para Jesus, gente? Ele não tinha nada, mas ele foi até Jesus e ele recebeu uma coisa, irmão, que todo mundo pode receber aqui. Sabe o que ele recebeu? A lei do amor. Na lei do amor, o que importa é ajudar. Na lei do amor, você não ajuda para receber nada em troca. Na lei do amor, você dá, você entrega. Agora, aquele homem estava com uma doença que transmitia, irmão. E Jesus correu aquele risco. Se ele fosse pessoas de pequena fé como nós somos, ele tinha ficado doente ali. Mas contra aquele risco, ele tocou naquele homem, irmão. E ele disse para aquele homem: eu quero que você seja limpo. Eu quero te ver diferente a partir de hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que muitas vezes no nosso dia, na nossa semana, nós encontramos com pessoas leprosas também? Você sabia disso? Às vezes você está aqui na igreja e entra um monte de gente que está com lepra dentro do coração. E às vezes você olha a pessoa e você fala assim: ô pastor, isso aí é difícil demais, não quero na minha célula não, hein? Manda para outra aí que eu já estou com muito problema. Vai me dar muito trabalho, pastor. Sabe o que está faltando em você? Compaixão. A compaixão não é você amar seu filho, seu pai, amar alguém da sua família. Isso não é compaixão, não. Não é você mandar uma ofertinha para o orfanato. Compaixão é quando você assume o risco de amar alguém que normalmente ninguém ia querer saber. Segundo princípio na resposta de Jesus é que Jesus tocou naquele leproso. Olha o que diz o versículo 3, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja limpo. Irmão, na lei era um absurdo, um leproso tinha que ficar
no mínimo 2 metros de distância de alguém. Você sabia disso? Se tivesse ventando, ele tinha que ficar no mínimo ali 60 metros de distância. Tocar num leproso era inconcebível, era loucura. Jesus foi lá e tocou nele, irmão. Jesus tocou no leproso. Agora, abre uma janela aqui comigo. Para Jesus curar alguém, ele precisava tocar nessa pessoa? Hã? Ele não poderia só dizer para aquele leproso: seja limpo. E ele ficaria limpo? Sim ou não? Sim. O que ele tocou naquele homem? Porque é interessante, porque no capítulo 5, a partir do versículo 5, na sua Bíblia, você vai ler um milagre que Jesus realizou no servo de um centurião. Eu preguei há um tempo atrás. Aquele centurião procurou Jesus e disse assim: um dos meus servos está doente. Jesus falou: eu quero que o senhor cure ele. Jesus falou: eu vou lá na sua casa. Ele disse: Jesus, não precisa vir aqui não, porque eu não sou digno, eu sou um homem impuro. Você não pode ir na minha casa não. Dá uma ordem onde você está, que eu sei que o senhor é homem de autoridade. Eu tenho 100 homens debaixo do meu comando. Se eu dou uma ordem, eles respeitam também. Se o senhor der uma ordem aqui, o meu servo é curado lá em casa. Jesus falou para ele assim: seja como você está falando. Ou seja, irmão, um versículo depois, a gente lê que um homem foi curado à distância, só pela palavra de Jesus. Mas um versículo antes, os 4 versículos antes, a gente encontra um Jesus que tocou nele. A pele, irmão, era cheia de pus. A pele não tinha boticário não, creme boticário não. A pele era nojenta aos olhos humanos. Por que Jesus tocou? Eu imagino que Jesus tocou naquele homem, porque se Jesus tivesse primeiro curado ele e depois dado um abraço nele, aquele homem ia falar para ele assim: ah, agora que eu estou limpinho, o senhor me quer, né? Mas Jesus toca na lepra dele, na sujeira dele, para dizer assim: eu te amo como você está, mas porque você creu, seja curado. Posso dizer uma coisa para você hoje? O Senhor quer te abraçar com a sua lepra. Ele não está preocupado em ser bonitinho, ser arrumadinho, cheirosinho. Ele não está preparando você estar perfeito. Ele não está preocupado de você estar perfeito, para ele começar o processo, o propósito que ele tem na sua vida, irmão. Jesus não queria curar o corpo apenas, mas ele queria curar a alma. Ney, vem aqui rapidinho aqui no altar, você que está em pé, me ajuda aí. Finge que o Ney é o leproso. Tá bom no teatro, né? A Bíblia diz que quando aquele leproso encontrou Jesus, ele se prostrou e adorou, certo? E aí ele diz para Jesus o quê? Senhor, se o Senhor quiser, eu serei limpo. Aí a Bíblia diz que Jesus foi, tocou nele e disse para ele: eu quero ser limpo. Ele tocou naquele homem dizendo assim: ó, não importa se para todo mundo você tem que ficar longe da cidade. Não importa se para as pessoas você é só um morto-vivo, como a gente leu no comentário. Não importa se para as pessoas você não tem mais valor. Eu te amo. E eu amo você do jeito que você está. E por isso você está limpo agora.
Obrigado. Irmão, ele não fez isso a 2 metros de distância não, tá? Ele podia fazer, mas ele chegou perto. Sabe o que um leproso tinha que fazer no meio de uma sociedade que alguém estivesse se aproximando dele? Olha o que um leproso tinha que fazer, irmão. Toda vez que eu leio isso me causa dor no coração. Ele tinha que gritar assim: imundo! Eu sou imundo! Imagina isso, você tem que fazer isso, irmão. Você gritar que você é uma pessoa imunda, olha que coisa terrível. Mas Jesus agora abraça aquele homem que é imundo e fala para ele assim: mas eu quero te curar. Deixa eu te falar uma coisa. O Mestre Jesus não mudou nada. O Mestre Jesus continua querendo te abraçar aí com as suas lepras. Talvez a sua lepra não seja visível como era desse homem. Talvez você saiba aí no seu coração as lepras que estão na tua alma. As lepras que você carrega na sua forma de agir, na sua forma de reagir. As lepras que você carrega, que você está sempre desconfiando de tudo, de todo mundo, de nunca se entregar verdadeiramente ao amor na casa de Deus, do que Ele tem para a sua vida. Essas lepras que você carrega de nunca dar o melhor para Deus, de sempre dar o seu restinho para Deus. Oh, eu até ia na igreja, mas estou com uma preguiça. As lepras que você tem de não tratar a sua mulher, os seus filhos com dignidade. As lepras que você tem de não pedir perdão quando você é acusado na sua casa. E aí toda vez que alguém te acusa, você diz assim: não, mas eu gritei com você, porque você gritou primeiro. Não, mas eu disse isso porque você falou tal coisa. Você nunca faz o caminho de volta e diz assim: poxa, me perdoa, fui eu que errei mesmo. Essas coisas, sabe, essas lepras na sua vida, esses erros, essas coisas que ficam estragadas dentro de nós. Eu quero dizer para você que Jesus continua o mesmo, compadecido por nós, querendo curar você aí dentro. Pastor, mas eu tenho a noção de que meu corpo, que a minha vida às vezes não responde o que eu quero fazer. Eu sei que às vezes eu quero até agir certo, mas às vezes eu não consigo. Às vezes eu quero me aproximar de Deus, mas eu ainda não tenho essa intimidade com Deus. Eu sinto que está faltando alguma coisa. Eu sei que eu precisava estar mais perto de Deus, mas tem alguma coisa que não fica encaixado. Eu não sei dizer o que é. É porque sozinho, deixa eu te falar uma coisa, você pode ser uma pessoa incrível, de um caráter incrível, honesto, bacana, amigo de todo mundo. Mas essa lepra pecado, a gente não consegue curar sozinho. Se não for o amigo Jesus morando aí dentro de você, irmão, a gente está frito. Todo mundo aqui tá. Pastor, qual é o caminho então para que eu viva essa intimidade com Deus? Para que verdadeiramente eu viva essa intimidade com Deus? Você precisa tomar uma atitude na sua vida. É a principal delas. É reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. É você declarar
tanto para o mundo visível e para o mundo espiritual, que a partir de hoje é Jesus que comanda a sua vida. Você quer hoje recomeçar com Jesus? Eu vou pedir para que você feche seus olhos aí onde você está agora e curve a sua cabeça. Eu queria que toda a igreja fizesse isso. Curvasse a cabeça e fechasse os olhos. E eu vou fazer uma oração nesse momento. E eu gostaria que você repetisse essa oração comigo só no seu coração. Ninguém precisa te ouvir agora não. Deixa só Jesus ouvir teu coração agora, amém? Esquece quem está do seu lado, é você e ele agora. E eu queria que você repetisse aí comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que não quero, nem posso viver a minha vida longe da tua presença. A partir de hoje, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. A partir de hoje, o Senhor vai comandar a minha história. Eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos, porque hoje o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Continua de olhos fechados.